Você não imagina o que realmente acontece quando alguém decide expor a verdade em um mundo que prefere viver na mentira confortável. Às vezes, o preço não é a crítica, não é o fracasso, não é a rejeição social. Às vezes, o preço é muito mais alto. Às vezes, o preço é a própria vida. E foi exatamente isso que começou a se desenhar diante de Napoleão Hill sem que ele tivesse consciência imediata da gravidade da situação em que estava se envolvendo. Depois de meses mergulhado em manuscritos, organizando ideias, reunindo princípios e estruturando uma filosofia que ele acreditava ser capaz de transformar a forma como o ser humano pensa, sente e reage diante das circunstâncias da vida, Hill acreditava que finalmente estava pronto para levar aquele conhecimento ao mundo. Ele sentia que havia encontrado algo raro, algo que poucas pessoas ao longo da história haviam conseguido perceber com tanta clareza, na forma como o medo domina silenciosamente a mente humana. Durante esse período, Hill estava envolvido profundamente com palestras, estudos e a organização de seus escritos. Em uma dessas palestras, realizada na cidade de Canton, Ohio, ele percebeu algo incomum. No meio da plateia, um homem parecia atento demais, concentrado demais, interessado demais. Não era apenas interesse intelectual. Era como se aquelas palavras que Hill pronunciava fossem peças de um quebra-cabeça que aquele homem já vinha montando há algum tempo. Esse homem era Don Juan Mellet, responsável pela publicação do jornal Canton Daily News. Ao final da palestra, Mellet se aproximou e convidou Hill para uma conversa no dia seguinte. Um convite aparentemente simples, mas que daria início a uma sequência de acontecimentos que mudariam completamente o rumo daquela história. A conversa entre os dois foi intensa, profunda e cheia de entusiasmo. Mellet ficou fascinado com a filosofia que Hill vinha desenvolvendo e imediatamente enxergou ali um potencial gigantesco de impacto público. O plano começou a se formar de maneira natural e no início do ano seguinte, Mellet deixaria seu cargo no jornal para se dedicar integralmente à publicação e disseminação da filosofia criada por Hill. Tudo parecia estar se encaixando com perfeição, como se o destino estivesse abrindo portas que até então estavam fechadas. Hill sentia que finalmente sua mensagem poderia alcançar milhares de pessoas. Mas enquanto os planos eram feitos com esperança e entusiasmo, algo muito mais sombrio se desenrolava nos bastidores. Antes que essa parceria pudesse se concretizar, Don Mellet foi assassinado. Morto brutalmente por expor em seu jornal uma ligação perigosa entre criminosos do submundo e membros da própria polícia de Canton. Um crime chocante, típico da era da proibição, onde corrupção, violência e silêncio forçado eram parte da rotina, mas que para Hill carregava um peso muito maior. Aquela morte não era apenas a perda de um parceiro profissional promissor. Era um alerta brutal. Um aviso de que mexer com certas verdades podia custar caro demais. De repente, as sensações estranhas que Hill havia sentido anteriormente começaram a ganhar um novo significado. O medo que ele descrevia em seus escritos já não parecia apenas psicológico. Agora ele tinha um rosto, um nome e uma consequência real. A realidade havia se misturado com aquilo que antes parecia apenas um estudo sobre a mente humana. A partir daquele momento, Hill começou a perceber que sua jornada não era apenas intelectual, nem apenas filosófica. Era algo muito mais profundo e, de certa forma, perigoso. Ele começou a enxergar que, ao tentar compreender os mecanismos invisíveis da mente humana, havia tocado em algo que ultrapassava o campo da psicologia e entrava no território do poder, do controle da forma como as massas são mantidas em estado de submissão mental sem sequer perceberem. A morte de Mellet marcou uma virada definitiva em sua percepção.
Rio já não via sua missão como apenas escrever um livro sobre sucesso ou ensinar princípios para prosperar financeiramente. Ele passou a enxergar aquilo como uma obrigação moral. Como se tivesse descoberto algo que precisava ser revelado, mesmo que isso fosse desconfortável, mesmo que isso fosse perigoso, mesmo que isso contrariasse a forma como a sociedade estava acostumada a pensar. Ele começou a refletir profundamente sobre a forma como o medo se instala na mente das pessoas desde a infância. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda, o medo do fracasso, o medo do julgamento e, principalmente, o medo de pensar diferente do que a maioria pensa. Rio percebeu que esses medos não surgem por acaso. Eles são construídos lentamente ao longo da vida, através da educação, das experiências negativas, das limitações impostas pelo ambiente e pelas estruturas sociais que moldam o comportamento humano. Essa percepção ficou ainda mais intensa quando ele relembrou seus próprios períodos de paralisia mental, momentos em que ele se sentia incapaz de agir, incapaz de pensar com clareza, como se uma força invisível drenasse sua energia e sua capacidade de decisão. Ele reconheceu que aquilo não era um fenômeno isolado. Milhares, talvez milhões de pessoas viviam exatamente dessa forma, presas em padrões mentais que nem sequer percebiam. Rio passou a enxergar a realidade com outros olhos. Ele entendeu que a maior prisão do ser humano não são grades físicas, mas padrões de pensamento que se tornam tão automáticos que deixam de ser questionados. A maioria das pessoas vive reagindo à vida de maneira inconsciente, sem perceber que está sendo guiada por medos e crenças que não são verdadeiramente seus. Foi nesse momento que Rio compreendeu que sua história não era apenas sobre sucesso financeiro. Era sobre libertação mental. Era sobre aprender a reconhecer quando o medo está no comando. Era sobre perceber quando pensamentos negativos não são realmente seus, mas reflexos de um condicionamento profundo que foi instalado ao longo dos anos. E ele sabia que essa mensagem precisava ser dita. Sabia que não seria fácil. Porque libertar uma mente é infinitamente mais difícil do que ensinar alguém a ganhar dinheiro. Mas ele também sabia que, se conseguisse fazer isso, estaria oferecendo algo muito mais valioso do que qualquer fórmula de riqueza. Estaria oferecendo a chave para a verdadeira liberdade.